rocha, um lugar difícil. Uma rocha, um lugar extremamente difícil. Êxodo, capítulo de número 14, versículo 1. Nós encontramos esta passagem que narra muito bem o sofrimento de um povo da qual marcha para a terra da promessa, terra que Deus havia prometido desde os dias de Abraão, nosso pai da fé. O tema desta mensagem queremos assim abordar: uma rocha, um lugar difícil. Amados em Cristo, o apóstolo Paulo, servo de Deus, escreveu aos crentes em Coríntios que as coisas que aconteceram com o povo de Deus, com Israel no Antigo Testamento, aconteceram para serem exemplos para nós nos dias de hoje. Bendito seja Deus. A passagem que temos diante de nós é exatamente isso. A nação de Israel estava em um ponto muito difícil nas suas vidas. Estava em um ponto que muitos de nós talvez já estivéssemos. Estamos agora, certamente, ou um dia estaremos. Eles estavam entre uma rocha e um lugar duro. Este ditado escreve uma série de situações, não é? Momentos em que nós encontramos lutando com as circunstâncias de nosso dia a dia, em nossa caminhada aqui na Terra. Às vezes assustados e muitas vezes frustrados por não saber o que fazer, assim aparentemente não havia saída. As dificuldades não são tão significativas. Na carta de 1 Pedro, no seu capítulo de número 4, versículo 12, está escrito: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Preste bem atenção neste dito do apóstolo Paulo, servo de Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que sobre vós virá, para vos tentar como se coisas estranhas vos estivessem acontecendo. Muito bem, Pedro nos lembra que as provações, elas são parte e fazem parte da nossa vida de cristão. São parte normal da vida do servo de Deus. Mais do que os ímpios, nós vemos no Salmo 73, o salmista começa reclamando que os ímpios muitas vezes prosperam nos seus caminhos, enquanto aqueles que procuram fazer a justiça vivem em problemas, lutas e dificuldade. Ele diz que quase escorregou por olhar para o que achava ser algo totalmente injusto. Deus o permitiu ver que a hora deles estava chegando. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que os problemas sejam tão difíceis, ainda que a caminhada seja longa. Israel foi como Deus dirigiu. Israel foi como Deus dirigiu. Eles não estavam sozinhos no deserto. Deus os estava guiando a cada passo do caminho em que eles estavam seguindo. Eles
Eles se encontravam em grandes dificuldades, em momentos difíceis, mas eles estavam exatamente na vontade de Deus, na vontade do Senhor. Nossas dificuldades e a dos outros não provam nada a respeito de Deus. Às vezes, as pessoas dizem como Deus pode permitir que isto aconteça com esta pessoa, ou até mesmo comigo, ou porque estou passando por este momento de provação. Na realidade, alguns problemas que nós passamos são de nossas próprias autorias, mas muitas vezes eles são por direção ou até mesmo por permissão de Deus. Deus é soberano. Isto significa que Ele escolhe fazer o que quer, quando e com quem quer que seja. Deus estava realizando o seu plano e o seu propósito no faraó. Glória a Deus. Ele assumiu que eles estavam presos. Ele viu suas oportunidades de vingança. Estava zangado com Deus e pronto para desencontrar em desconto contra o seu povo. Deus também estava realizando o seu plano para Israel. Seus projetos e suas idealizações. Eles estavam sendo usados por Deus para cumprir seus propósitos. Estes propósitos não foram imediatamente compreendidos por Israel, mas eles teriam benefício para eles se aprendessem a obedecer. Assim como nenhum homem está sozinho, nenhuma provação também ela vem sozinha. Nossas vidas e tudo o que acontece são parte do plano de Deus e dos projetos e propósitos do Senhor. São planos e propósitos de Deus que estão sendo executados em nós e através de nós. Nosso egoísmo, às vezes, ou seja, o nosso egocentrismo, nos impede de ver o que Deus está fazendo. Ele está trabalhando, Ele está lutando em nosso favor. Há um propósito pessoal nas dificuldades que passamos. Deus teve suas razões com Israel. Deus sabia que eles iriam enfrentar nos próximos dias momentos difíceis. Ele queria fornecer a eles uma amostra do seu poder miraculoso. Ele queria capacitá-los para as próximas batalhas e etapas das suas vidas. Tudo era, portanto, para instruí-los e para prepará-los, moldando para que eles fossem fiéis, soldados e vencedores. Se eles não estivessem chegado a este ponto, eles não poderiam ter visto o grande poder de Deus em manifestação em pleno deserto, operando um duplo milagre. Ele os livrou e o Egito foi destruído. Deus fez isto de forma simples. Glória seja dada ao nome do Senhor. Há coisas que Deus quer nos mostrar e Ele nos leva, às vezes, a lugar como este. Nossas reações, as dificuldades são muitas e muito importantes para observar as nossas vidas diante dele. Eles temiam o inimigo e eles estavam com muito medo. Isto é, o povo de Deus. Eles ficaram com raiva. Eles ficaram com raiva do seu próprio Criador.
eles ficaram com raiva de Moisés. E assim disseram coisas que realmente não queriam dizer. Eles estabeleceram padrões ruins para lidar com dificuldades que viriam mais tarde. Observe a maneira como eles deveriam ter reagido. Não temais, disse o Senhor. Glória a Deus. Fique parado, fique calmo. Não perca a cabeça, não perca a direção. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Veja a salvação do Senhor, procure o que Deus está fazendo através desta provação, ou até mesmo através desta tão grande dificuldade. O Senhor lutará por vocês, confie nele. Confie nele para cuidar da situação. Você deve ficar calado. Pare onde você estiver, não reclame, mas apenas ouça. Se for possível, até mesmo o silêncio de Deus. O que nos ensina? Nossas reações, nossas dificuldades geralmente não determinam onde sairemos. Elas apenas determinam se vamos ou não nos beneficiar das experiências que temos. Deus muitas das vezes nos coloca em dificuldades para que Ele possa nos colocar de joelho diante da sua presença. Se você está em Cristo, Ele pode permitir que você fique entre a rocha e um lugar difícil, para que você se volte para o Senhor, para a libertação. Como crentes, Ele nos leva a lugares difíceis para testar nossa fé, para testar a nossa capacidade de vencermos. E você? Você está entre a rocha e um lugar difícil? Você se sente sobrecarregado por suas circunstâncias? Sente que Deus não está ouvindo ou não se importa por você? Talvez você tenha pensado assim. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece ou que perece, ainda que provado pelo fogo, seja achado em louvor, honra e glória na manifestação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Palavras de Pedro, no seu capítulo de número 1, versículo 7. Conclusão desta passagem, desta mensagem gloriosa. Deste sermão no capítulo 14 de Êxodo. Aprenda com esta passagem, lembrando que Deus sabe exatamente o que você está passando, Ele sabe exatamente o que você precisa para ser um vencedor. Ele tem um plano e você faz parte dele. E assim são as dificuldades que Ele permite ou permitiu que entrasse em sua vida. Confie nele apenas hoje e sempre. Se você nunca aceitou como seu Salvador o Senhor Jesus, confie nele para a salvação, para a libertação e proteção da sua vida. Se você é um crente, confie nele. Confie nele para obedecer. Busque força e libertação através das provações, mesmo em meio à dificuldade. Não temais, fique tranquilo. Descansa no Senhor. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso para trazer até nós a sua graça salvadora e a sua libertação. Mesmo quando nós nos encontramos em uma rocha, em um lugar difícil. Mas que sejamos gratos a Deus em meio às grandes dificuldades, lembrando que Ele está conosco, assim como esteve com o seu povo em plena caminhada pelo deserto em que eles caminhavam.